Paz do Senhor, queridos. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar na sua presença. Oremos ao Todo-Poderoso para que Ele mais uma vez tome a frente desta live. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, em cuja presença nós estamos e nos encontramos. Queremos te pedir, ó Pai, uma bênção toda especial sobre a live desta noite, sobre a vida daqueles que vão assistir, que vão estar conectados, sobre aqueles que vão, Senhor, ver depois, que sejam todos tocados, alcançados e transformados pelo Teu poder. Meu Deus, continua renovando a Tua igreja, o Teu povo, alcançando vidas, mostrando-lhes a salvação, o caminho da vida eterna. Pai amado, Pai santo, continua curando, libertando, continua restaurando, restituindo e manifestando o Teu poder, manifestando a Tua grandeza, manifestando a Tua soberania, revelando aos corações o Teu amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Meu Deus e meu Pai, que nesta noite o Senhor visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão desanimados, angustiados, entristecidos, aqueles que precisam de um toque do Teu Espírito, que precisam, meu Senhor da glória, da Tua presença abrasadora, que precisam, meu Senhor da glória, da manifestação do Teu Espírito Santo, meu Deus. Pai, que vidas sejam verdadeiramente visitadas pelo Teu Espírito Santo. Deus, é o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, já tem pessoas conectadas. Evangelista Fátima, aqui da sede. Irmã Nice. A obreira Lourdes Moura, seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto os irmãos estão se conectando, nós vamos ouvir um hino da Noemi Nonato e os que estão conectados já podem ir convidando outros. Amém? Deus abençoe. Celinha Hollenberg, nossa mãezona, seja bem-vinda, ali de Aracaju, Sergipe. Seja bem-vinda. Chegaste aqui com um olhar cabisbaixo. Glória a Deus. Semblante de derrotado, se sentindo um perdedor. Chegaste aqui, Irmão Ataíde, aqui da sede, seja bem-vindo. sentindo dor nos ossos, com o corpo cansado. Posso ouvir seu coração bater forte. Estás com medo da morte, achando que vais perder. A vitória é nossa, irmãos. Diante das lutas, das pelejas, o Senhor é aquele que nos dá a vitória. E a vontade de vencer. É o gemido do vaso. Glória a Deus. Geme, chora, mas fica pronto para ser usado. Aleluia! Deus é fiel. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Evangelista Sônia, seja bem-vinda. Dá um abraço na Maiara.
Os irmãos estão se conectando. Sejam bem-vindos, queridos. Olhe pra dentro de você. Já estás na linha. Chegaste ao santuário. Aleluia. Estás na casa do Pai. Glória a Deus. É melhor estar nas mãos do Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida da Maiara. adversário, sendo pisado e humilhado nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Estás sendo lapidado. Deus é fiel. Estás sendo moldado, porque és vaso de barro. Amém. É mesmo assim, passando pela água e pelo fogo. Ô glória. E serás transformado em um vaso perfeito e desejado. Glória a Deus. Seja louvado, Deus de Israel. É o gemido do vaso. Deus de poder. Geme, chora, mas fica pronto para ser usado. Aleluia. Espírito de Deus. Vai ministrando aos corações. Vai ministrando, Espírito de Deus. Alabaracamaná, viadec-me oster. Labaracamaná, viadec-me entre aster, remintre. Glória a Deus. Seja engrandecido, Deus de Israel. Oh, aleluia, tu tem liberdade de operar, Espírito de Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou ver aqui um fundo musical para nós. Deus, Ele é fiel. A palavra de Deus nos diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ouça o chamado do oceano. Glória a Deus. Deus é grande. Estamos aqui numa live abençoada de cura interior e libertação espiritual. Graças a Deus por mais essa oportunidade, onde nós temos recebido relatos de pessoas que estão recebendo cura a todos os níveis. Deus tem feito maravilhas. Esses dias mesmo, a pastora Ana Jacó, ali da Suíça francesa, passou por uma experiência de batalha espiritual, de enfermidade, e ali o Senhor fez uma grande obra, aleluia, através das orações, através das lives. E eu louvo o nome do Senhor, porque Deus tem se manifestado de uma maneira toda especial. Deus tem bradado em nosso meio, queridos. Eu louvo o Senhor porque o poder de Deus está se manifestando através desse trabalho que estamos fazendo. O Espírito de Deus tem cooperado conosco. Jesus Cristo tem cooperado conosco, confirmando a sua palavra, fazendo com que se sigam os sinais. E nós temos recebido vários relatos. Hoje mesmo, uma filha nossa na fé que está em Portugal, ela estava muito apreensiva em relação à liberação dela para ficar morando legalmente em Portugal.
E ontem ela pediu oração e a gente colocando na Cruzada de Milagres. E quando foi hoje, ela mandou a foto do documento dela, que ela agora pode morar legalmente ali em Portugal. E era para ser uma multa muito alta e foi menor do que ela pensava. Deus trabalhou até nisso. Então Deus tem feito coisas maravilhosas. É cura, é libertação, é liberação, é porta aberta. Porque o nosso Deus, Ele opera tanto querer como efetuar. Por isso vamos permanecer firme, ouvindo a palavra, orando, clamando e declarando que em todo tempo o nosso Deus é Deus e que a vitória é nossa no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Queridos, os amados que já estão se conectando, a irmã Patrícia Santos ali de Laranjeiras, dá um abraço no apóstolo Jamison, na bispa Jane, a missionária Elane aqui da sede. Os irmãos que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos e nós já vamos começar a nossa estratégia de trabalho. Você já pode começar a compartilhar esse vídeo de agora e você pode marcar outras pessoas do seu Facebook para que elas também possam assistir esse vídeo ou agora ou mais tarde. E depois que esse vídeo estiver no YouTube, você vai lá, você curte, você comenta, você compartilha para ajudar o canal do YouTube a crescer. Cada dia que passa tem pessoas novas chegando no YouTube e essas pessoas estão recebendo de Deus. E eu me alegro porque as pessoas ficam tão impactadas que procuram entrar em contato conosco e liga para nós e quer orar, quer pedir conselho. E o nome do Senhor está sendo glorificado de todas as formas. Amém, queridos? Depois da palavra eu já vou dar um testemunho em relação ao nosso propósito da compra do lote. E eu creio que a gente vai, aleluia, galgar esta vitória no nome de Jesus. Jó 29. Por que eu vou hoje entrar em Jó 29? Na semana passada, quando o Senhor me deu aquela palavra de Jó, sobre o discernimento dos sonhos, das revelações, através de Elifaz, que trouxe um sonho em forma de revelação que não era de Deus. Pessoas foram impactadas com aquela mensagem. Irmãos, o que eu recebi de retorno, de áudio, de pessoas que foram impactadas e tiveram discernimento espiritual profundo das suas próprias vidas, de suas próprias experiências essas que essas pessoas passaram, mas não tinha entendido, não tinha entrado no teor da experiência, mas através da mensagem, o Espírito Santo trouxe entendimento para elas e mandaram áudios, glorificando a Deus por aquela mensagem. Nisso alguém falou: pastor, eu quero que o senhor pregue sobre os pecados inconscientes de Jó, porque na mensagem da semana passada eu falei por cima sobre os pecados inconscientes de Jó. E a pessoa pediu para mim pregar hoje. Então hoje eu vou falar sobre os erros inconscientes de Jó, os pecados inconscientes de Jó, como a gente está nessa série de psicologia espiritual. Então a gente vai hoje falar sobre isso. Amém? Então, Jó capítulo 29. Vamos iniciar agora a nossa mensagem. Quem for chegando vai se conectando e depois volta para o início da mensagem e vai pegando o fio da meada ou assistir amanhã pelo YouTube. Mas sejam todos bem-vindos. Jó 29. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. No capítulo 29 de Jó, ele vai recordar dos dias da sua prosperidade, dos dias da sua sabedoria, dos dias da sua vitória. Ele vai se recordar do seu primeiro estado.
E esse capítulo 29 é muito importante, porque ele vai nos revelar coisas profundas da vida de Jó. Então aqui Jó, ele expressa um desejo, e ele usa a interjeição ar, que é uma interjeição de desejo, de pasmo. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Por que ele falou isso? Como nos dias em que Deus me guardava. Porque as fazendas dele eram tudo protegida por Deus e bem cuidada pelos seus funcionários, digamos assim, nos dias de hoje. Então a saúde dele era bem cuidada e Deus guardava a saúde dele. Os filhos deles eram bem cuidados e Deus guardava os filhos dele, porque ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. E através da intercessão dele pelos filhos, o Senhor guardava os filhos dele. Aí de repente, toda a fazenda de Jó é destruída, os filhos morrem, ele fica enfermo. Então, na mente dele, Deus deixou de me guardar. Isso é interessante, né? Deus deixou de me guardar. De repente, ele é vítima de um ataque espiritual, um ataque satânico do próprio Satanás, porque foi Satanás que atacou a vida dele debaixo da permissividade da soberania de Deus, porque Deus permitiu. E por isso que ele usa essa expressão dizendo, como nos dias em que Deus me guardava. Só que Deus estava guardando algo mais profundo, que era a vida espiritual dele, a fé dele. Porque quando Jesus disse, olha, toque em tudo, só não toque na alma. A alma aqui é no sentido da vida dele, a vida dele espiritual, a vida dele com Deus. Entendeu, queridos? Mas na mentalidade de Jó, que o Senhor tinha abandonado, deixou de guardar ele. E a gente aprende no Salmo 120 que o guarda de Israel não dorme, não tosquenejará e nem dormirá. O guarda de Israel, ele vai guardar a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Ele vai guardar a tua alma de todo mal. E realmente o Senhor guardou a alma de Jó, a vida de Jó. Interessante que na Bíblia usa-se o termo alma para designar o termo vida e usa o termo alma para designar a segunda parte da tricotomia humana, que é a alma, sede das emoções, do intelecto e da volição. Mas no caso aqui, a alma é no sentido da vida em si. Entendeu, queridos? Quando Jesus Cristo disse assim, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma aqui está no sentido de vida. Tem momentos que a alma vai estar no sentido de sede das emoções, do intelecto, da volição. O que é volição? Volição é a vontade humana. Então aqui a gente percebe que Deus estava guardando a alma de Jó, ou seja, a vida de Jó. Satanás tocou na saúde, nos filhos, na fazenda, mas não tocou na vida dele, na fé dele. Claro que as situações que ele sofreu era para Satanás usar essas situações para roubar a fé dele. Mas ele guardou o que ele tinha. A Bíblia diz o quê? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Por isso que numa hora de provação de fé, você tem que guardar a sua fé, você tem que zelar da sua vida espiritual, porque Satanás, ele vai querer roubar a sua fé, ele vai querer atacar a sua vida espiritual, para que você entre na descrença, na murmuração e na blasfema. Repare que Satanás tinha acusado a Jó, dizendo que se Deus permitisse tais coisas, Jó blasfemaria.
Jó ficou até perturbado. Jó até teve alguns tipos de complexidade, de conflito interior. Mas Jó, ele não blasfemou contra Deus. Verdadeiramente a vida dele estava guardada em Deus. Eu tenho algo para lhe dizer nessa noite. Guarde a sua vida em Deus. Paulo falou: do meu espírito cuida eu. Cuide da sua vida espiritual. Cuida-te de ti mesmo e da doutrina. Paulo falou isso para Timóteo, para que se salve a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Então, tudo que Jó precisava era guardar a sua vida espiritual. Se você guarda a sua vida espiritual, você vence os traumas emocionais. Se você guarda a sua vida espiritual, você vence a fraqueza psicológica. Se você guarda a sua vida espiritual, você vence os seus conflitos e guerras interior, ou seja, dentro do seu próprio coração. Se você guarda a sua vida espiritual, você vence os gigantes da alma. Por isso que Jó, ele foi um vencedor, porque ele passou por conflitos, mas ele não cedeu às emoções negativas, ele não cedeu aos pensamentos negativos. Entre trancos e barrancos, entre conflitos e guerra, ele procurou manter a sua fé no Senhor, ele procurou manter a sua esperança no Senhor. Ele disse assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Queridos, isso é um nível de esperança muito grande. Ele quer dizer: ainda que Deus me mate, porque naquele momento parecia que os sonhos dele estavam sendo matados. Parecia que os projetos dele estavam mortos. Mas ele disse: Alá, Baraka, Mandu, Miterre, Maia, Show. Ele disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Porque quando Deus está tratando com a gente, parece até que ele está matando nossos projetos, parece até que ele está matando nossos sonhos, mas na verdade ele não está matando os projetos nem os sonhos, ele está matando o nosso eu, ele está matando os nossos pecados, ele está matando o nosso orgulho inconsciente, o nosso ciúme inconsciente, nossa inveja inconsciente, e muitas das vezes na vida de alguns consciente. Era o caso de Jó, os pecados de Jó eram inconscientes, e a gente vai descobrir hoje, estudando esse capítulo 29. Aleluia! Aí Jó continua dizendo: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça. Ou seja, quando a sabedoria de Deus estava sobre a cabeça dele, que nem uma candeia que vinha para iluminar as ideias, para iluminar os projetos, para iluminar as estratégias. Mas naquele momento, Jó estava tão arrasado, tinha perdido tudo, que não tinha mais nenhuma luz na sua cabeça, não tinha mais nenhuma estratégia de recomeço, não tinha mais nenhuma estratégia de granjear, porque pensa um homem que sabia granjear, administrar, multiplicar, era Jó. Jó, ele tinha realmente um espírito de empreendedor, um homem próspero que tudo que ele colocava a mão prosperava, tudo que ele fazia era aprovado. É muito lindo quando a pessoa faz as coisas e as coisas acontecem, porque verdadeiramente está debaixo da graça, está debaixo da bênção de Deus. E Jó aqui ele diz: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Porque por mais que ele fosse um homem de sucesso, um homem rico, maior do Oriente, mas ele tinha os momentos de luta, os momentos de trevas. Mas mesmo quando ele estava passando por problema, por dificuldade, ele diz que a luz, a candeia do Senhor
fazia com que ele caminhasse pelas trevas. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso que Miqueias disse: ainda que eu esteja nas trevas, o Senhor será a minha luz. Bem assim era Jó, e o crente fiel é assim. Ele pode passar pelos bombardeios, pelas perdas, pelas frustrações, mas ele não fica cego nas trevas, porque o Senhor é a candeia dele, o Senhor é a luz dele. Davi disse: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Bem-aventurado é o crente que anda com essa candeia acesa, porque mesmo nas trevas ele não vai tropeçar, ele não vai ficar cego, mas ele vai caminhar, porque a luz de Deus vai resplandecer em suas próprias trevas. Por isso que o Senhor disse que a candeia da alma vai trazer luminosidade para os nossos olhos. O Senhor falou que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas para os meus olhos serem bons, a candeia da minha alma tem que estar acesa. Porque a candeia da minha alma vai trazer luz de entendimento na minha visão, luz de entendimento na minha forma de ver as coisas. E quando eu olho as coisas com o entendimento do Senhor, com o discernimento do Senhor, eu posso dizer que a minha candeia está acesa. Nessa noite, pega a sua candeia e a luz de Deus vai te iluminar, e você vai andar nessas trevas sem ficar cego. Alabacamantu ineplesidaia. Oh, glória! Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Ele se lembrando que o segredo de Deus estava na tenda dele. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. O que me chama a atenção aqui, queridos, é que ele tinha um segredo com Deus, ele tinha uma comunhão com Deus. Quando a gente lê Jó capítulo 1, o Senhor vai dar testemunho de Jó para Satanás, dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temia Deus e desviava-se do mal. Preste bem atenção, o que é um homem íntegro? Um homem íntegro é um homem completo. Por que Jó era um homem completo? Porque ele tinha uma esposa, então ele tinha um bom casamento. Então isso é integridade, é completude. Na vida sentimental ele tinha um bom casamento. Ele tinha o quê? 10 filhos. Então, se ele tinha 10 filhos, ele tinha uma família. Se você tem uma família, isso é integridade, porque você está, aleluia, completo na parte familiar. É tanto que quando o Senhor diz que ele fará da estéril alegre mãe de filhos, é porque ele vai integrar a vida da esposa estéril, trazendo os filhos para trazer a completude chamada família. Então, integridade quer dizer completo. Ele era completo porque ele tinha saúde, e com isso ele podia trabalhar bem. Então, quando a Bíblia diz que ele era íntegro, é porque ele era completo. Agora, a pessoa ser íntegro não quer dizer que a pessoa é perfeito. Porque se Jó fosse perfeito, ele seria o Messias. Se Davi fosse perfeito, ele seria o Messias. Se Abraão fosse perfeito, ele seria o Messias. Se Isaac fosse perfeito, ele seria o Messias. Se Jacó fosse perfeito, ele seria o Messias. Se Moisés fosse perfeito, ele seria o Messias. Se Isaías fosse perfeito, ele seria o Messias. Se Jeremias fosse perfeito, ele seria o Messias. E quando a gente lê Hebreus capítulo 11, vai falar de todos esses homens, e ele vai estar, esses homens vão estar na categoria dos heróis da fé. E o autor dos Hebreus vai dizer que esses homens eram homens que o mundo não era digno de tê-los. A Bíblia vai dizer isso, que eram homens que o mundo não era digno de tê-los. Agora, um homem que nasceu de uma Virgem Maria, esse sim era perfeito, porque a Bíblia diz
que ele foi tentado em tudo, mas em nada ele pecou, porque este homem chamado Jesus de Nazaré era o Messias. Agora, Jó tinha pecado? Tinha, e nós vamos ver hoje os pecados inconscientes de Jó, os erros inconscientes de Jó e os eus inconscientes de Jó, porque um dos nossos maiores pecados é o do eu. Por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo: eu já estou crucificado, eu não vivo mais o eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, não a vivo na carne, ou seja, no meu eu, mas na fé que eu tenho no Filho de Deus. Então o nosso eu tem que ser morto, tem que ser crucificado. Porque quando eu diminuo, Jesus cresce. Quando eu desapareço, Jesus aparece. Por isso que João Batista, a qual Jesus Cristo disse que dos nascidos de mulher, não tinha homem maior do que João Batista. Então, dos nascidos de mulher, o homem maior que houve foi João Batista. Mas aquele homem que foi considerado o maior dos nascidos de mulher, ele disse: importa que eu diminua e que ele cresça. Então, diante dessa provação que Jó passou, diante dessa permissão de Deus para Satanás tocar em tudo que Jó tinha, menos na sua vida, na sua alma, Deus tinha um propósito. Qual era o propósito de Deus? Denunciar os pecados ocultos de Jó. Por isso que Davi disse no Salmo 19, versículo 12: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Davi está dizendo: quem pode entender seus erros? Porque às vezes eu estou pecando e não sei que estou pecando. Era o caso de Jó. Às vezes eu estou errando e eu não tenho conhecimento do meu erro, porque os meus pecados são inconscientes. Eu ainda não entendo que aquilo que eu faço é pecado, aquilo que eu faço não agrada a Deus, aquilo que eu faço não é a vontade de Deus para a minha vida. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me. Expurgar quer dizer purificar. Purifica-me dos erros que me são ocultos, ou seja, dos erros que eu não conheço, dos meus erros inconscientes, dos meus pecados inconscientes. E o mesmo Davi fala no Salmo de número 139, já no finalzinho do Salmo: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque só Deus que sonda o coração é que podia mostrar para Davi o mau caminho que Davi ainda andava, para que ele fosse guiado pelo caminho eterno. Por isso que no Salmo 23 ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, amados, Jó, ele tinha um segredo com Deus, e ele se recorda dizendo: quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Interessante que enquanto ele estava prosperando, enquanto ele estava protegendo, a luz de Deus na mente dele estava lá. O segredo de Deus estava lá na casa dele, na tenda dele. Agora, no dia que a tragédia veio, aí pronto, aí ele considerou que estava nas trevas, ele considerou que o segredo de Deus não estava mais na tenda dele, mas na verdade estava. Deus estava com ele. Porque quando Deus está nos provando, aí é que ele está conosco. Porque o Pai, que é Deus, castiga e prova o Filho que ama. É nessas horas que Deus está conosco mesmo ele nos provando. Mas ele está conosco. E o céu inteiro se move para ver o crente vencer. Glória a Deus. O que me chama a atenção, queridos, é que na mentalidade de Jó, o segredo de Deus tinha saído da tenda dele. E na verdade não tinha. Porque muitas das vezes, o problema que nós passamos não é apenas uma luta, é uma prova. E os acontecimentos que acontecem conosco não é apenas uma luta diária, mas é uma grande provação. Por exemplo,
O que aconteceu com Jó não foi acidentes. O que aconteceu com Jó foi tragédias. Tragédias provocadas por Satanás, debaixo da permissão de Deus. Por exemplo, todo mundo tem uma dor de cabeça. Todo mundo tem uma crise financeira. Todo mundo tem um conflito no casamento. Todo mundo tem luta com filho. Mas nem todo mundo perde a família de uma vez só. Nem todo mundo do nada tem um câncer ou coisa parecida. Porque o que aconteceu com Jó não foi apenas uma situação que acontece com todos. Foi uma tragédia. E muitas das vezes, quando Deus permite um tipo de tragédia, um tipo de luta ferrenha na vida de alguém, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é que está debaixo de maldição. É que Deus não está mais com ele. O próprio Jesus, perto da hora nona, na cruz do Calvário, quando ele sentiu a ausência da presença do Espírito Santo, a ausência da presença do Pai, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonou? Por que me deixou? Então vai ter momentos que a gente vai sentir que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que fomos abandonados. Mas mesmo que a gente sinta e pense que está sozinho, Deus não nos abandona, porque a Escritura diz, não te deixarei, nem te desampararei. E Jesus Cristo disse, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até nos dias das trevas, até nos dias das grandes provações. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, amados, por mais que Jó pensasse que Deus tinha se retirado da tenda dele, Deus estava com ele. E você que está passando por uma situação muitíssimo difícil, eu quero lhe dizer que Deus está com você. Ainda que você pense que está sozinho, mas eu quero lhe dizer que você não está sozinho. Deus está contigo. Aí ele vai dizer, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, quer dizer que Deus estava com ele, não está mais. Isso é o pensamento de Jó. O pastor André colocou as tragédias na vida de Jó foi nos seus fundamentos, família, saúde e finanças. É verdade. Deus abalou os fundamentos da casa dele. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, quer dizer que na mente de Jó, Deus estava com ele, mas não está mais, na mente dele. E os meus meninos em redor de mim, os filhos dele, em redor dele. Foi algo que ele perdeu os filhos. Uma provação muito grande mesmo. Quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corria ribeiros de azeite. Isso aqui quer dizer a fartura que ele tinha de leite. Aí ele usa a metáfora dizendo, quando lavava os meus passos em manteiga, quer dizer que ele tinha fartura de leite. Fazendeiro, muito leite. E da rocha me corria ribeiros de azeite. Quer dizer que os olivais e também o azeite na linguagem tipológica espiritual fala de prosperidade, fala de bênçãos. Então ele está falando da rocha me corria ribeiros de azeite. Quer dizer que era muita riqueza, muita bênção, muita abundância. Aí agora você vai ver como era a vida dele e
os erros inconscientes que estavam rondando na alma dele. Por isso que quando Deus permitiu essa prova, é porque Deus queria trabalhar no profundo da alma dele. Repara aqui o que diz no versículo 7. Agora começa os erros inconscientes de Jó e os erros inconscientes de Jó. Por que Deus vai tratar de um eu inconsciente meu? Deus começou a tratar dos meus erros inconscientes de 2009 para cá. Irmãos, foi uma escola com Deus assim, do próprio Espírito Santo apontar um erro que eu não via, que algumas pessoas viam, mas por gostar de mim não falavam. E às vezes quando alguém falava eu não aceitava porque eu apenas não via, eu era inconsciente daquilo, entendeu? Mas por que Deus vai tratar de um eu inconsciente? Por que Deus vai tratar de um pecado inconsciente? Porque o inimigo vai criando terreno e a gente vai ficando acomodado nos nossos erros. Vai ficando acomodado na nossa alma. E daqui a pouco a gente já vai ter em nós reações mais fortes daquilo que era inconsciente, a ponto da gente se tornar soberbo e não aceitar que está soberbo. A ponto de nós se tornar arrogantes e não aceitar que está arrogantes. A ponto de nós se tornar materialistas e ambiciosos e não se dar conta que é um ambicioso. Então, por isso que Deus ele vai tratar desse pecado inconsciente enquanto ainda não está manifestado. Entendeu, queridos? Para que ele venha guardar a nossa alma. Porque a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E o Senhor está preocupado de guardar o nosso coração. O Senhor está preocupado de guardar a nossa alma, como está escrito no Salmo 121. Ele guardará a nossa alma de todo mal. Versículo 7. Quando saía para a porta da cidade e na praça faziam preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Aqui a gente vê uma reverência dos compatriotas de Jó, da sociedade do tempo de Jó. A gente vê aqui uma reverência exagerada. E aonde tem reverência exagerada, respeito exagerado, tem interesse de pessoas, tem bajulações. Existe no coração das pessoas, às vezes, uma politicagem. Eu vou agradar o senhor Jó, para o senhor Jó continuar me ajudando. Mas não porque eu vou agradar o seu Jó, porque o seu Jó é gente boa. Nem todos vão estar nesse tipo de pensamento. Vai ter uma politicagem no meio, vai ter uma barganha, uma troca de favores, porque as pessoas vão estar aproveitando a ocasião para se favorecerem. E aqui a gente vê que existia no meio dessas pessoas os bajuladores, os falsos amigos de Jó, e existia os verdadeiros amigos também, e existia também aqueles que idolatravam Jó. Jó era um homem tão importante, tão bem posicionado, que era idolatrado, a ponto dele ser chamado o maior do Oriente. E na nova aliança, Jesus Cristo diz: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. E o mesmo Deus que se encarnou em Cristo falou essas coisas, ele também olhou para Jó e disse: eu vou quebrar esse título de maior do Oriente. Ele vai ser abençoado, vai ser próspero, eu vou restaurar, vou dar tudo em dobro, mas ele nunca mais vai ser chamado do maior do Oriente, porque o grande,
o maior sou eu. Glória a Deus. Então, amados, aqui a gente já vê como era a vida de Jó antes da tragédia, antes da grande provação. Então, quando ele saía para a porta da cidade, na praça, fazia preparar a cadeira dele. Ou seja, quando Jó aparecia na porta da cidade, o povo já ia logo preparando a cadeira de Jó, a cadeira de honra. Os moços olhavam para ele e se escondiam. Isso já não é mais temor reverencial. Isso já não é mais respeito, isso já é medo. Mas por que os moços se escondiam de Jó? Porque Jó era um homem sábio, era um homem que tinha uma visão boa. Com certeza ele olhava para os jovens e já sabia o que os jovens estavam aprontando e sempre trazia aquela palavra que ia de encontro à perturbação do jovem, ao desconcerto do jovem, à imprudência do jovem. Então o jovem já se escondia. Olha, a voz da sabedoria chegou, a voz da experiência chegou. Quem era a voz da experiência? Quem era a voz da sabedoria? Jó. Jó chegou, então eles já se escondiam, ficavam com medo. E isso acontece. Eu me lembro que teve uma época em Aracaju que Deus me usava tanto, que quando Deus começava a me usar em profecia, no ciclo da oração, tinha irmãs que diziam, nossa, quando o Senhor começa a tomar o pastor Wellington, já dá aquele medo, dá vontade já de sair, com medo de Deus me usar para revelar o pecado. Sério. Então eu já passei a experiência de eu chegar em alguns lares e dizer, eita, olha, pastor Wellington chegou, com medo de Deus revelar a parte concernente ao pecado, ao desconcerto. Então Jó era assim. Ele tinha um olhar clínico para discernir os caminhos dos jovens. Então era um homem cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. Por isso que ele fala da candeia, do segredo de Deus que estava na casa dele. Porque ele tinha um segredo com Deus. Ele tinha um mistério com Deus. Jó tinha comunhão com Deus. E a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Só que Deus queria se revelar mais para ele. É tanto que no final da prova ele diz, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele teve uma revelação maior de Deus. Maior. E tudo que Deus queria era se revelar mais para ele. E os idosos se levantavam e se punham em pé. Ou seja, os velhinhos da cidade, quando vinha Jó, ficava logo de pé. O que isso quer dizer? Se pôr de pé. Isso quer dizer que eles estavam ali respeitando a chegada de Jó. Então até os velhos tinham aquela reverência por Jó. Por Jó. Mesmo Jó sendo mais novo do que eles. Então você vê que Jó era um homem muito abraçado. Jó era um homem muito respeitado, muito bem visto. A ponto daquela sociedade, em parte, idolatrar. Alguns idolatravam Jó. Por isso que Deus precisava quebrar aquele santo de barro que o povo estava criando no seu psicológico, na sua mente, no seu intelecto. Por isso que Jó ficou no pó e na cinza, se coçando com um caco de telha. E esse povo que tinha esse respeito por ele, quando ele estava no pó e na cinza, quanto deles foi ver? Nenhum foi ver ele. Porque o homem que era bênção se tornou o quê? Maldição. No capítulo 30, ele vai dizer que até os doidinhos da cidade mangava dele, quando ele estava lá no pó e na cinza. Ele vai dizer que os doidinhos da cidade mangava dele. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não discernem a essência do ser.
Às vezes as pessoas discernem a essência do ter. Quando ele tinha, ele era. Deixou de ter, não é. Entendeu, amados? Então, o processo que Jó passou foi porque Deus queria trabalhar na vida dele de uma maneira toda especial. Eu creio que depois do trabalhar de Deus na vida dele, ele já não alimentava a reverência exagerada do povo, a idolatria do povo. Ele já não alimentava. Ele agora já tinha um compromisso maior com Deus. O compromisso dele não era com o povo. Porque muitas das vezes tem pessoas que eles querem manter uma imagem diante do povo, para manter uma influência, uma figura pública, entendeu? Só que antes da gente manter uma imagem diante do povo, a gente tem que ter, aleluia, uma entrega maior para com Deus. Alabara subnebe astec mintria. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. O que isso quer dizer? Quando Jó começava a falar de algum assunto, os príncipes, que eram os mais influentes, os mais sábios, eles se continham. Não, Jó está falando que é assim, é assim. Não, Jó está dizendo que é desse jeito. E fazia isso, ó. Eles continham suas palavras, colocando seus punhos sobre a boca. Interessante que o povo colocava a mão na boca para ouvir Jó. Mas quando Deus se revelou para Jó, aí Jó teve que colocar a mão na boca para ouvir Deus. Vamos ler aqui Jó. Vamos ver aqui, viu? Jó 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda a essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que eu sou vil. Olha aí, reconhecendo os pecados ocultos que ele tinha. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Antes, quando ele ia falar qualquer coisa, os príncipes, os mais sábios, colocavam a mão na boca para ouvir Jó. Mas agora Jó, o mais sábio, coloca a mão na boca para ouvir Deus. Viu como o tratamento de Deus é profundo na vida de uma pessoa? Queridos, aleluia! Coloque aí nos comentários. Eu vou colocar a minha mão na boca para ouvir Deus. Eita glória, Deus quer que hoje alguém... coloque a mão na boca, se cale, fecha a boca, aquieta-te, porque Deus quer falar contigo. Aleluia! Coloque aí nos comentários. Eu vou colocar minha mão na boca para ouvir Deus. Tem crente que Deus não está falando com ele porque está falando demais. Coloca a mão na boca aí. Fecha a boca. Pastor André colocou: segundo a Bíblia e os historiadores, Jó virou um mendigo e morava no lixo da cidade por causa da lepra e o hálito que chegava a metros. Porém, Deus mudou a sua sorte. Deus tremendo. É isso mesmo. Jó, ele virou o lixo da cidade. Interessante, era o luxo, virou o lixo. Para se tornar luxo de novo. Porque Deus pega o lixo, recicla o lixo e transforma em luxo. Coloca aí nos comentários também. Deus recicla o lixo e transforma em luxo. Aleluia! Deus recicla o lixo, e transforma em luxo. Glória a Deus.
A Bíblia diz que ele pega o pobre do monturo. Jó estava no lixo, no monturo. Monturo é lixo, viu, irmão? Onde tem monturo, tem lixo. Se você for aqui na cidade estrutural, tem um monturo lá, que é o lixão. O lixão é na estrutural. Entendeu, amados? A Bíblia diz que Deus tira do monturo e o faz assentar sobre os príncipes. E Deus fez isso na vida de Jó. Tirou ele do lixo e colocou no luxo. E luxo 2 vezes melhor do que o primeiro. Alá, baraba, subrinerébia. Labaraba, comanai. Deus vai reciclar lixo e vai transformar em luxo. Eita glória, pessoas que estão no lixo, Deus vai tirar, vai reciclar, vai fazer uma mudança, vai fazer um decomanai, vai fazer uma regeneração, uma cura, uma libertação, vai promover, vai exaltar, vai abençoar, vai prosperar, vai virar, vai ter virada, Deus vai virar cativeiro, Deus vai fazer mudança, Deus vai mudar sorte, vai ter revanche, vai ter virada. O inimigo não vai poder enfrentar esta empreitada, vai ter virada. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Deus virou o cativeiro de Jó, vai mudar o seu cativeiro, vai virar o cativeiro, vai mudar o cativeiro do seu filho, do seu esposo, do seu amigo, aquele que está no lixo, Deus vai tirar do lixo e colocar no luxo, vai ter mudança, vai ter reviravolta. Quem está nas drogas vai, aleluia, se socializar, vai, aleluia, se purificar, vai se santificar e vai, aleluia, comer o melhor da terra, aleluia. Vai deixar de gastar o dinheiro naquilo que não é pão e vai comer o melhor da terra. Quem está na prostituição, Jesus vai virar a história, vai santificar e dar casamento abençoado. Quem está, aleluia, no pecado, Jesus vai limpar, vai purificar, vai santificar e vai colocar em caminhos retos, em caminhos planos, porque Deus opera milagres, aleluia. Eu ministro milagres. Quem está lá embaixo, porque adoeceu por causa de uma obra maligna das trevas, perdeu as forças, ficou depressivo, está com a vida amarrada, está depressivo, está parado, pensando em morrer. Deus vai, aleluia, visitar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai manifestar a luz dele, vai levantar e vai ter virada, aleluia, aleluia. Eu vejo assim uma virada de Deus, porque Deus é Deus que muda história, Deus é Deus que transforma situações, Deus é Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas. Terra! Continue compartilhando este vídeo que Deus vai alcançar muitas situações, viu? Pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, esse vídeo vai chegar até elas. Vai compartilhando aí no nome de Jesus. Aleluia. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Irmão, Jó era tão poderoso que os chefes ficavam nervosos e a língua pegava no paladar e a voz ficava embargada. Meu irmão, isso aí já não era reverência, não. Isso aí era ter medo do homem, isso aí já era idolatria. Idolatravam Jó. E Jó inconscientemente aceitava essas idolatrias. Inconscientemente. Entendeu? Por isso que Davi disse, quem pode entender os próprios erros?
expurga-me dos erros que me são ocultos. Só Deus para purificar Jó, trazer à tona a consciência de Jó, os erros ocultos dele, para guardar ele, para que lá na frente ele não se ensoberbecesse. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele nos livra da queda. O salmista no Salmo 116 diz: quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram. Mas o Senhor livrou os meus pés da queda, meus olhos das lágrimas e minha alma da morte. Que morte? Morte espiritual. Entendeu, amados? Ouvindo-me algum ouvido, Jó falando, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Ele quer dizer assim, qualquer pessoa que ouvisse meus conselhos, meus sermões, me tinha por bem-aventurado. Então ele era aquele homem que sabia aconselhar, sabia falar, sabia pregar, sabia ensinar. Qualquer ouvido que ouvisse o seu Jó falando, nossa, esse seu Jó é sábio, viu? Que homem bem-aventurado, que homem felizardo. Porque bem-aventurado quer dizer feliz. Que homem felizardo, que homem sábio. E qualquer olho que olhasse para ele dava testemunho dele. Então era aquele homem o quê? Impecável. Todo mundo dava testemunho dele. É tanto que Deus falou. Tá vendo, Satanás? Meu servo Jó? Reto, se desvia do mal, íntegro, temente. Entendeu? Aí ele vai agora entrar no zelo aqui, inconsciente. Porque eu livrava o miserável. Olha, porque eu livrava o miserável. Na verdade, Deus usava ele para ele ajudar o miserável. Quem era o miserável? Era aquela pessoa pobre, desprovinda. Jó chegava e ajudava. Jó ajudava a todos. Ele era um homem respeitadíssimo. Então aqui a gente vê que era esse tipo de atitude de Jó que fazia com que ele fosse respeitado por todo o Oriente. Por isso que ele era o maior do Oriente. Como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Todos os órfãos ele socorria. Isso quer dizer o quê? Que praticamente ele tinha um orfanato no sentido dele acolher todos os órfãos. Então você vê um homem que era para todos. Um homem que era para tudo e para todos. Aí agora ele vai dizer algo aqui para você ver o pecado inconsciente dele. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Repare só, a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Ele quis dizer que a bênção das pessoas que estavam perecendo, passando por várias situações perecíveis, difíceis, estava sobre ele. Mas na verdade, a bênção daquele que está perecendo está no Senhor. A bênção daquele que está precisando está no Senhor. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a gente percebe que Jó, inconscientemente, por isso que eu estou falando aqui os pecados inconscientes de Jó, entenda. Inconscientemente, ele achava que todo tipo de favor estava na mão dele. E na verdade, o único que pode socorrer a todos é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Vai ter momentos que eu, pastor Hélito, vou poder ajudar algumas pessoas
Mas vai ter momento que eu não vou poder ajudar essas pessoas. Quem vai ajudar elas vai ser quem? Deus. Era isso que faltava em Jó. Reconhecer até onde ele poderia ir. E eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Isso quer dizer, as mulheres viúvas não ficavam desamparadas na época de Jó. Porque Jó, ele amparava todas as mulheres viúvas. E Deus diz que ele é o quê? Marido das mulheres viúvas. Então você vê que Jó, ele era um homem para tudo e para todos. Cobria-me de justiça e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Ele quis dizer que a forma dele ver as coisas, ajuizar as coisas, era como um manto e diadema. Era algo assim visível, honroso, porque quando a Bíblia fala de manto, fala de justiça. Quando a Bíblia fala de diadema, fala de honra. Aí agora ele vai entrar no eu inconsciente mesmo. Ele vai dizer, eu era o olho do cego. Não, irmão. Só quem é o olho do cego é Jesus. E os pés do coxo. Só quem é os pés do coxo é Jesus. Porque um dia eu era cego e ele me deu visão e eu não vivo mais o eu, mas Cristo vive em mim. Então é ele que me dá a visão nova. Um dia eu não tinha, aleluia, força para marchar para Deus, mas eu não vivo mais o eu, mas Cristo vive em mim. Agora ele me faz marchar na obra dele e na presença dele. Então quem é o olho do cego e os pés do coxo é Deus. É Deus que nos faz ver e andar. Glória a Deus. Então Jó diz aqui de maneira bem consciente, mas ele diz eu era, porque o eu já está sendo tratado. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Aqui está os eus inconscientes de Jó. Deus precisava tratar com Jó, porque Jó precisava, aleluia, atentar para os seus pecados inconscientes e se purificar dele. Por isso que quando o Todo-Poderoso se apresenta para ele, no final da revelação de Deus para ele, ele diz, eu me abomino, ou seja, tudo aquilo que eu fazia, que eu não entendia, que eu pensava que era certo, eu abomino. Eu me abomino no pó e na cinza, porque eu falei de coisas que eu não sabia. Eu falei de coisas que eu não conhecia. Ele pensava que conhecia a sabedoria de Deus e não conhecia. Entendeu, queridos? Por isso que Jó passou por essa provação, porque Deus precisava trabalhar nele. Se ele já tinha aquela inteligência, aquela sabedoria, Deus queria aumentar a sabedoria dele, acrescentar a inteligência dele, deixar ele mais livre, porque ele era homem do povo, e não era para ele ser homem do povo, era para ele ser homem de Deus. Agora, é tão importante a mudança de Deus na vida de Jó, que Jó ele era um homem da lei, e ele se tornou filho da graça. Quando você vê que o Senhor falou com Jó, que Deus mudou o cativeiro de Jó, deu tudo em dobro, aí você vai ver o texto dizer assim, que Jó viveu farto e morreu velho, né? Fartos de dias e morreu velho. Aí você vai ver que Jó teve 7 filhos e 3 filhas. E que essas 3 filhas foram as mais formosas da terra. Aí você vai ver o texto dizendo que Jó repartiu a herança entre elas. Preste bem atenção. Se fosse o Jó antigo, ele ia agradar os príncipes, os chefes, os compadres. E ele ia ter que viver a lei. E a lei manda
primeiramente, a maior parte da herança por primogênito e para os homens, primogênito homem. Só que agora ele não era mais o homem do sistema, o homem da lei, não. Ele passou por aquela prova para deixar de ser filho da lei para ser filho da graça. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Quando Cristo veio, eles deixaram de ser filhos da servidão da lei para serem filhos da graça. Nós também éramos filhos da servidão do pecado e agora somos filhos da graça. Então Jó passou de ser homem da lei para ser filho da graça. E agora, por mais que a lei falasse que a principal parte da herança ia ser primeiramente para o primogênito, para o homem, mas ele agora teve a direção do Espírito Santo. Ele agora era mais cheio de Deus. Ele não estava mais agora pautado na sabedoria cultural, na sabedoria da filosofia da sua época, não. Ele estava pautado na sabedoria de Deus. Ante meus olhos, antes eu ouvia falar dele, mas agora meus olhos viram ele. Ele trabalha diferente de mim. Ele trabalha diferente dos homens. E agora eu não vivo mais eu, mas Deus vive em mim, porque Ele mesmo falou, eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará a meu favor. Aleluia! Aí agora a direção de Deus é, olha, Jó, você vai ter que dar a parte da herança para as mulheres. Sabe por quê, Jó? Porque elas têm mais sabedoria de administração e de empreendimento do que os homens. Aí agora ele quebra o protocolo da sociedade da época, o costume da época, porque, queridos, quem vive debaixo da graça quebra protocolo, quebra o ensinamento dos homens, quebra as coisas dos homens para ser guiado pela sabedoria de Deus, pela revelação de Deus, pelo conselho de Deus. Pessoas que têm a sabedoria de Deus, às vezes, toma decisões no trabalho, na empresa, nos empreendimentos que parece loucura, mas o resultado é muito grande. Por quê? Porque a direção dessa pessoa não foi do conceito, do curso de empreendedores, não foi do conceito da faculdade de administração, mas foi da direção do Espírito Santo, Abarachandarábia. Aí quando Deus dá uma orientação, o resultado é maior, aleluia. Crente espiritual, ele vive grandes resultados, porque ele ouve o conselho de Deus, ele ouve a voz de Deus e ele vive a sabedoria de Deus. Melquisedeque está mexendo ali. Coloca aí nos comentários. Eu vou ouvir os decretos de Deus e vou ter mais resultados. Pode colocar. Eu vou ouvir os decretos de Deus e vou ter mais resultados. Eu queria falar para a irmã Deide Lócio, minha querida, Deus está me dizendo que Ele vai lhe dar umas direção aí que vai ser diferente do que alguém espera, mas é a sabedoria de Deus, é a estratégia de Deus, e o resultado que a senhora vai ter, irmã Deide Lócio, vai ser um resultado que vai pasmar alguém, vai dizer, como foi isso? Como foi essa receita? Como foi esse negócio? Que negócio foi esse? É coisa de Deus. E a estratégia vai vir do céu, irmã Deide. Pei! Prai! Show! Prihanai! Show Komogonai! Glória! Tem coisa boa chegando, tem coisa nova aparecendo, irmão. Se prepare, ouça o decreto de Deus e você vai viver o melhor de Deus. E agora, Jó não era mais homem da lei, era filho da graça, aí repartiu a herança entre as meninas, Késia, Querem, Apuque e Gemima. Então você vê já uma mudança na vida de Jó. Uma mudança extraordinária. Então, queridos, aqui nesse capítulo 29, a gente vê os erros inconscientes de Jó, os pecados inconscientes de Jó, e o quanto Deus trouxe a revelação do Espírito Santo para que ele
examinasse a si mesmo e reconhecesse os seus próprios erros e se levantasse do chão e fosse um novo homem. E mesmo Jó, com todos esses conflitos, essas provas, ele procurou confiar no Senhor, agradar o Senhor, e no final da história, Deus justifica Jó, repreendendo Elifaz, Bildade e Zofar, e vendo em Jó, aleluia, a retidão dele, porque os pecados inconscientes, os erros inconscientes foram tratados e houve reconhecimento. E quando você reconhece os seus erros, só tem um decreto do céu: perdão e justificação. E quando Deus lhe justifica, não existe mais acusações, não existe mais pena pelo pecado, não existe mais prisão pelo crime, porque somos absolvidos, somos perdoados, somos justificados. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Shomanai. Arabadagashemenegai. Vamos ver o restante do capítulo. Dos necessitados era pai, e as causas de quem não tinha conhecimento inquiria com diligência. Quem não tinha um advogado, Jó fazia isso para eles. E quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa. Quer dizer que aqueles que eram perversos na sociedade, que eram criminosos, Jó colocava eles no lugar deles. Você vê que Jó tinha aqui uma autoridade até de delegado, né? de polícia. E dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. Quer dizer que o perverso que pensava, né, que ia abundar na perversidade, não acontecia isso, porque Jó entrava com justiça. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. Então realmente era um homem que tinha raízes e ramos, como diz o outro texto lá de Isaías, né? Raízes para baixo e frutos para cima. A minha honra se renovava em mim. Quer dizer, a honra que ele recebia dos homens se renovava nele. E o meu arco se reforçava na minha mão. Então era um homem que era ali, ó, sempre forte, sempre. Sabe, Jó já estava dentro de uma blindagem humana, né? Os próprios homens fizeram com Jó, sabe o quê? Uma caverninha, colocaram o santo Jó dentro e colocaram um vidro, que nem uma santa que tinha lá em Penedo. Colocaram ela dentro de uma caverna, numa praça pública, e colocaram um vidro e ela dentro, né? Estava lá blindada pelos homens. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Então todo mundo era assim, ó. Não questionava Jó. Jó falava, pronto, se calava. Porque em silêncio atendiam o conselho de Jó. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. O que Jó falava, estava falado. Era como se Jó fosse Deus. Como se Jó fosse Deus. Por isso que a Bíblia diz que era o maior do Oriente. Quem não estuda a Bíblia pensa que era por causa das fazendas, dos camelos. Não, era por causa dessa autoridade que ele tinha, dessa sabedoria, sabe? Desse conhecimento diante dos homens. Porque me esperavam como a chuva e abriam a boca como a chuva tardia. Ou seja, o povo já ficava esperando Jó como a chuva. Olha, Jó chegou, vai nos atender, vai nos ajudar. Era como se fosse a chuva que fosse regar eles. E a Bíblia diz que quem é a chuva é Deus. Sabe aonde? Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Ele quem? O Senhor,
virá a nós como chuva seródia que rega a terra. Então, quem é a nossa chuva que nos rega é Deus. E Jó aqui era considerada a chuva que regava o povo que dependia dele. Agora preste atenção também. Esse povo que ficavam tudo apoiado em Jó, quando Jó caiu, se apoiaram em quem? Deus queria que aquele povo também se apoiasse nele, em Deus. Irmão, Deus tem propósitos tremendos. Aquela prova de Jó, Deus queria tratar com aquele povo tudinho. Deus queria que aquele povo confiasse nele, não no homem. Glória a Deus. Se me ria para eles, não criam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Ou seja, Jó era tão sério, né? Que quando Jó contava uma piada, ria um pouquinho, aí eles relevavam. Não. É como se Jó não tivesse rido, nem feito piada nenhuma. Entendeu? Eles encobriam o rosto. Por quê? Porque Jó era aquele homem que não podia rir, que não podia fazer piada. Era um homem seríssimo. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Então, Jó era considerado um rei. Aqui termina os pecados inconscientes de Jó. Por isso, queridos, que Deus tratou com Jó. Eu já vi pessoas dizendo, Jó era reto, temente a Deus, desviava-se do mal, íntegro. Então, o que é que Deus ia tratar com Jó? É só ler o capítulo 29 que você entende. Quando Deus deu permissão a Satanás para tocar nas áreas da vida de Jó, era porque Deus já tinha na sua mente a forma de como tratar. Coloque aí nos comentários, Deus sabe a forma de tratar cada um de nós. A prova que Deus dá para mim e para Raquel, Ele não dá para o pastor André e para a missionária Rose. A prova que Deus dá para o pastor André e a missionária Rose não dá para o evangelista Adão e para a missionária Elaine. A prova que Deus dá para o evangelista Adão e a missionária Elaine não dá para o presbítero Renato e a diaconisa Daniele. Por quê? Porque Deus prova cada um de uma forma. Coloque aí. Deus sabe como tratar cada um. Pode colocar aí nos comentários. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, antes da gente orar, os irmãos já podem deixar os pedidos de oração, porque durante a semana, tanto a minha pessoa como os obreiros e a igreja e o relógio de oração, que é um grupo específico de intercessão aqui da igreja, o relógio de oração ora por todos os pedidos de oração, Então, os irmãos já podem deixar aí os pedidos de oração. Todo dia eu apresento os pedidos do Facebook, os pedidos do YouTube, os pedidos do WhatsApp, os pedidos do Message, os pedidos do bate-papo do Instagram, todos os dias. Eu apresento, né? E o relógio de oração também está orando por todos os pedidos de oração. Mas antes de eu orar com vocês, eu queria dar um testemunho, né? Como os irmãos estão sabendo, domingo eu comuniquei a prova que nós estamos passando. O lote aqui da igreja, da casa pastoral, está à venda. Nos deram 6 meses para a gente comprar esse lote. Esse lote é R$1.200.000. Então, eu pedi oração e fiz um apelo. Como? Os irmãos que sentiram no coração de fazer um voto com Deus, Senhor, eu vou abençoar a compra deste lote com tanto. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Quem não tiver o WhatsApp, me peça pelo Message que eu dou. E ali eu vou passar para você o número da conta e você vai transferir. Também quem desejar dar uma grande oferta, quem sentir de Deus, de servir a Deus com os seus bens, como a igreja primitiva fazia. A igreja primitiva vendia suas propriedades e depositava aos pés dos apóstolos. De repente você tem 3 carros,
quiser vender um carro e doar o dinheiro desse carro para esta obra, para a compra deste lote, quem tem muitos terrenos e quer vender um terreno e doar o dinheiro desse terreno para ajudar na compra deste lote, faça propósito com Deus. Aprenda a servir a Deus com as suas fazendas. A Bíblia diz que Joana, Maria e outras mulheres serviam a Jesus Cristo com as suas fazendas. Queridos, amados, é muito bom investir no reino de Deus, é muito bom ofertar uma obra que tem fundamento, sinceridade, é muito bom ajudar o reino de Deus. Então, quando foi no domingo, eu comecei os primeiros apelos na live do domingo, e para a glória de Deus, quando foi na segunda-feira à noite, eu tive uma surpresa da parte de Deus. Uma pessoa do exterior está ofertando 20 mil reais. 20 mil reais, uma família do exterior. E para a glória de Deus, a Nefrois, que é uma clínica maravilhosa de hemodiálise, eu quero que desde já o relógio de oração adote a Nefrois, né? Da nossa querida amiga, mãe espiritual, Celinha Hollenberg, que está aqui assistindo, vai estar ofertando 10 mil reais. A Nefrois está ofertando 10 mil reais. Então vamos estar orando pela Nefrois, para o Senhor estar abençoando ricamente. Doutor Paulinho, irmão, eu visitei o trabalho da Nefrois, eu preguei para as pessoas que estavam lá na hemodiálise. Doutor Paulinho é um homem que ama ser médico, ama os pacientes, ama a profissão. É o esposo de Celinha Hollenberg. Também ore pelo esposo da neta dela, deputado Rodrigo Valadares, se candidatou a prefeito na cidade de Aracaju. Ore por ele, é um filhão meu na fé, espiritualmente. Então, amados, eu já recebi esse sinal de Deus, 20 mil vindo do exterior, 10 mil vindo de Aracaju. Então, eu creio que é o início, porque a gente precisa chegar em 1.200.000. Então vamos estar orando, porque Deus vai continuar inquietando o povo dele. Continue compartilhando essas lives, porque através dessas lives pessoas vão ser tocadas por Deus. Muitas pessoas estão recebendo cura psicológica, cura física, cura espiritual. Tem pessoas sendo libertas, tem pessoas aceitando Jesus, voltando para Jesus. E através dessas lives, pessoas vão conhecer esse trabalho e vão estar ofertando, queridos. Nós vamos chegar nesse valor, 1.200.000, porque o nosso Deus é fiel. A minha mãezona aí tem visão de águia. Celinha Hollenberg é mulher de fé. Ela vai vir aqui em Brasília dar os testemunhos de fé dela. Também ela faz parte da Adonep. A Adonep é uma visão extraordinária. Glória a Deus. Celinha está falando aqui, isso é o início. Eu creio, é o início. Então, amados, vamos continuar orando. E todas as lives, tanto eu como o pastor André Santos, vai estar fazendo os apelos. E você que sente no coração, entre no mistério da doação, entre no mistério da oferta. Quem sabe Deus quer se revelar na sua vida financeira, na sua vida espiritual de uma maneira tremenda. E tem tantas pessoas que têm tantas propriedades. Meu irmão, se Deus lhe tocar para vender uma dessas propriedades e trazer a oferta alçada para Deus, faça isso, meus queridos. Porque nós estamos aqui numa empleitada para continuarmos com a casa de Deus aqui em cima e com a casa pastoral, essa casa que hospeda pastores, cantores, missionários, pregadores, pessoas que vieram aqui nessa casa já foram tão abençoados. Uma vez chegou uma mulher aqui quase morta, levaram para o hospital, não deu certo, trouxeram aqui para casa. Quando deitaram no sofá, o Senhor nos usou e tem uma equipe de Aracaju aqui. E a mulher foi ressuscitada. Até hoje a família tem gratidão e não esquece desse dia. E algo que Deus coloca no meu coração é que as pessoas que ofertarem, também pessoas que não... Tem pessoas que não congregam, pessoas que não estiver congregando, meu irmão, faça a volta, eu vou dar o dízimo na igreja do pastor Hélito para ajudar a compra desse lote. Eu quero ser participante dessa vitória. Glória a Deus, faça isso para a glória de Deus.
Agora, o que Deus coloca no meu coração é que as pessoas que entrar nesse mistério da doação e da oferta vão ter uma experiência com Deus incrível. Porque isso aqui não é manipulação, não é barganha, não é como é que chama? Teologia da prosperidade, aquela coisa fajuda, né? De dar e receber. Não é barganha, não é aquela coisa mecânica, sabe? Não é aquela semeadura mecânica, não. É aquilo que você vai fazer pelo Espírito de Deus, movido por Deus, e o próprio Deus vai se revelar para você, se manifestar para você e te abençoar. É ao rei Shoidei Komanai. Entre os mistérios eu sou. Komanai achou. Entre os mantos de Renai. Rikalamahai Ashomanai. É algo que Deus coloca no meu coração. Que aqueles que ofertarem vão ter uma grande experiência com Deus. Algo do céu na terra. E vocês que nos conhecem, se vocês conhecerem pessoas que amam a obra de Deus, que gostam de ofertar, fale, olha, conhece o pastor Wellington, a IPFN, conheço aquela obra, eles estão numa empleitada, se você sentir de Deus, de ajudar com oferta, com uma grande doação financeira, entendeu, amados? E outra coisa também, você que às vezes pensa assim, nossa, eu quero ofertar, mas é pouco, meu irmão. Se lembre que a oferta da viúva para Jesus foi a maior. Por que foi a maior? Porque ela deu tudo que ela tinha. Ai! Ai! A oferta da viúva de Sarepta foi grande, porque o último pouquinho de farinha e de azeite, ela fez o primeiro bolo para o profeta Elias. Então, você que acha assim, eu não vou ofertar porque eu tenho pouco, oferte. Sabe por quê? A Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Sabe por quê, queridos? Porque a oferta ela é recebida quando ela é dada de coração. Não com tristeza nem por necessidade, mas com alegria. Então, não importa. O primeiro ofertante foi Melquisedeque. Melquisedeque estava com 6 mil aí que veio da Europa e daqui do Brasil também, que era para me construir o quarto dele aqui em casa. E esses 6 mil foi dado para esse propósito. Eu creio que Deus vai nos dar este lote, porque Ele é fiel, Ele é grande. Ele é o dono do ouro e da prata. O Deus que falou com Ciro, com Ataxerxes, é o Deus que vai falar com pessoas para ofertar, aleluia, a compra deste lote. O Deus do impossível, o grande eu sou, o todo-poderoso. Amém? Amados, vão deixando aí os pedidos de oração para nós orar durante a semana. Nesse momento, vamos orar, fazer aquela oração juntos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, entre Alamante com Manácia, Deus está curando uma mulher de pressão baixa. Deus está me dizendo isso. A sua pressão não era baixa, de uns dias para cá está abaixando. Terra! E Deus está curando você, mulher, de pressão baixa. Aramanaga subrianda, aramanaya show. Entre como anaste, me ancho como névia. Aleluia. Tem uma pessoa aqui que você tem orado por uma pessoa da sua família que vive afundada na idolatria. E Deus manda lhe dizer que por esses dias vai quebrar o altar de Baal e vai tirar essa pessoa da idolatria. E você vai dizer, meu Deus, o Senhor respondeu minhas orações de anos. Alá, baraço e depro. Clame neste clamanai, cante nesse mistério. Culminância, redai, asté. Arábia, sobrenarábia, asté. Missionária Pureza Rezende, de Aracaju, Sergipe. Deus me mostra um anjo estendendo as asas, e as asas muito grande, Pureza, muito grande. Glória a Deus.
e esse anjo está dentro da sua casa, na sala da sua casa. Alabarabacamanaviasté. E o Senhor diz que essas asas é porque Ele está trazendo proteção dentro do seu lar. Deus está livrando o seu esposo, seu filho Eliseu e a sua vida. Entre Camanavasté. Proteção, olha. Clamanaia subrinai. Essa proteção está indo até Elisane, olha. Labarabachiminicou. Deprexna loprosinai. Laberimaiasto remancho. Diaconisa Paula aqui da sede. Querida, Deus está visitando o seu emocional e o seu psicológico, trazendo uma couraça dentro do teu coração. E Ele manda eu lhe dizer, aguarde uma surpresa, porque eu sustento o teu coração até uma vitória que está chegando aí. Clama na Yasté. Labaracomanava chubrianda, Elda, aquele seu irmão que é padre, que eu estou orando e evangelizando ele, Alabaxandarábia, Deus manda ali dizer que está fazendo mais coisas espirituais na vida dele. Deus está visitando aquele homem trabalhando no profundo, Labaracante como tem. Labaracomanaiasterreuma, midéria mitúria, labácia, lamancho e de como neve, aí entre os mantos eu sou grande como a terra, faço como faço, porque sou o que sou, labaraiachou. Andai, andai na minha presença, povo meu, alabassubrinai. Cante, cante para mim, diz o Senhor, labarassúria. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos sempre em mim, labarassúria. Eu vos darei em justa medida a chuva. Alabaracuminância, labaraçui, as vossas eiras, xanaiaçou, se encherão de trigo e os vossos lagares transbordarão de óleo e de vinho, labarabassubre andarai, cante nesse mistério, e palabassou, e andará manasso e decancho e deprovanai. Deus está me revelando a casa de uma pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa, mas você recebeu a visita de alguém que é da macumba. Você recebeu essa visita. Já recebeu essa visita. E essa pessoa deixou algo dentro da sua casa. E você vem sentindo a sua casa pesada, uma coisa estranha, uma coisa assim, que você não entende, não discerne. Mas o mandará sobre como neve, assume na raio. Manda eu te dizer que ele está visitando a sua casa nesta hora. E está enviando anjos com espada desembanhada. E está repreendendo o mal espiritual. E está limpando e purificando a sua casa. Olha aí o livramento no seu lar, a vitória, a mudança chegando. Decanto na Naraçui, como nuvem asté, entre nas terretrex noprox nuit, Haxnaya imbibio plossodorohoplox nibia. Ricacho kementri replexnai. Ande nesse canto, nesse reproxnai, a subnegue asté. Meu Deus está fazendo maravilhas. Mais uma live onde a ação do poder de Deus está operando. Querido, as águas estão chegando, o avivamento está chegando. Essa madrugada o Senhor me mostrou que as águas estão mais perto, está chegando mais perto. Glória a Deus. Andará managasté, pessoas que estão nos acompanhando, sonhando com águas azuis, azul turquesa, e me contando sonhos, e todo mundo na mesma conexão, o Senhor mostrando que as águas estão chegando, o avivamento está chegando. Deus vai dar cabo a esta pandemia e uma grande manifestação do poder de Deus nas igrejas brasileiras. Aleluia, contagiando as igrejas de outras nações, um grande avivamento. Alabaraçum, uma grande reforma espiritual. Decamácia, deciminte, como deia. E essa madrugada eu vi que as águas estão chegando mais próxima de nós,
mais próxima de nós, aleluia. A evangelista Sônia botou, a minha pressão estava baixa, sempre baixa, nesta semana para cá, pulsação 79, então eu recebo a minha cura. Receba, porque nem eu sabia que sua pressão estava baixa, mas Deus revela, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é grande, Alamanaço. E você que está aí na sua casa, receba a presença de Deus. Você que está aí na sua casa, receba o poder de Deus. Você que está aí na sua casa, receba a unção de Deus. Receba aí agora o renovo, fale em línguas estranhas, entre em mistério com Deus. Entre na presença, entre nesse mistério, entre nesse manto. Terra! Terra! Ai! Senhor, Oh glória, eu apresento, Senhor, os hospitais. Eu apresento os infectados pela Covid. Eu continuo orando pela vida do seu Maia. Jesus, cura ele, Pai. Já faz dias que ele está entubado na UTI. Meu Deus, faça uma obra na vida dele. Meu Deus, visita os doentes. Visita, Pai, os que estão infectados pela Covid-19. Meu Deus, os pedidos de oração, visite cada um, Pai, com poder, com glória. Meu Deus, eu apresento, meu Senhor, as pessoas que têm pedido ajuda em oração. Meu Deus, hoje, Senhor, eu recebi um convite para orar pela esposa de um empresário que está com câncer. E amanhã eu começo essa oração. Mas eu já peço, Pai, cura esta mulher, para que o esposo dela e ela veja a Tua glória, veja o Teu poder e receba, Pai, a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, a missionária Rebeca, que está ali na Índia, me pediu oração pelo um irmão do Nepal que estava na igreja da Índia e o pai está com câncer. Ele entrou na igreja para pedir oração. E ontem, Deus, eu enviei um áudio de oração para o pai daquele irmão do Nepal. Meu Deus, e meu Pai, cure, Pai, o pai dele, para que a fé dele acrescente no Senhor e para que o pai dele também seja alvo da misericórdia, bondade e fidelidade de Deus. Pai, os pedidos de oração de pessoas que estão ali nos Estados Unidos, na Europa, de pessoas aqui no Brasil, Pai, pessoas que têm nos pedido oração de todos os lados. Visita, Pai, visita, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, continue operando no meio da minha família. Eu recebi depoimentos de pessoas da minha família que estão sendo alcançadas através dessas lives. Muito obrigado, Jesus. Continue, Pai, operando mais, em nome de Jesus. Minha prima Márcia Maria. Um abraço, Márcia. Te amo, minha prima. Está pedindo oração pelo tio Zé, que está com pneumonia. Jesus, cura tio Zé, meu Deus. Cura, Jesus. No início do ano o Senhor fez algo grande na vida dele, uma cura extraordinária. Cura ele neste momento, meu Deus. Em nome de Jesus, visita ele, Pai. No nome de Jesus. Meu Deus, continue abençoando minha família, minha parentela. Abençoando de uma maneira especial. Alabaracoma, neve, asteme, andarábia. A visita, Senhor, a mãe e o pai da irmã Jenny ali da Suíça Alemã. Meu Deus, meu Pai, o irmão de Pureza Resende que está viciado no álcool. Jesus vai curando e libertando do vício. Alabarabastirimianda. Irmão, Deus está operando, viu? Esse momento é o momento da unção. Fica aí ligado com Deus, sinta essa unção e receba. Porque Jesus está operando. Jesus está fazendo maravilhas. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sonhas. Arabadagashuri na raia. Amém, Senhor. Concordamos com a irmã Deide Lócio. Liberta Thaísa, Jesus. Concordamos, meu Deus. Por os enfermos, meu Deus. Aleluia. Deus abençoe a cantora Nazinha Brito, ali de Minas Gerais. Já esteve cantando aqui na nossa igreja há muitos anos atrás.
Deus abençoe Nazinha Brito, glória a Deus, seu esposo, sua família, seu lar. Alabaracomanave, asteme, comanácia, decamácia. Irmãos, depois de uma mensagem dessa, de um estudo desse, a gente sente a unção liberada. Sabe por quê? Porque o poder, a unção, a graça e o mistério vem da Bíblia, vem da palavra de Deus. Outra coisa também que eu estou feliz é porque tem pessoas lendo o nosso livro digital e estão recebendo de Deus através da leitura do livro. Todos os dias nós estamos postando uma página via Facebook e via Instagram. Hoje eu postei a página de número 9. É muito interessante a página de número 9. Amanhã eu vou postar a página de número 10. Então, esse livro é falando sobre a minha história e o meu chamado. Vai ajudar muito vocês, né? Qualquer coisa está lá. É só entrar na minha linha do Facebook, descer as postagens, quem ainda não leu os primeiros capítulos, aí procura o capítulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, e nós paramos no 9, para a glória de Deus. Então, amados, estamos felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Continue compartilhando esse vídeo, porque queremos ganhar mais almas. Tem pessoas se reconciliando e aceitando Jesus. E não esqueça, você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube. Quem não é inscrito, pode pedir o link pelo Message ou pelo WhatsApp que eu mando o link. Você entra no link, se inscreve e você vai ver todas as mensagens, todas as nossas lives estão lá, todas. E quem é inscrito no canal, você que assistiu agora ao vivo, mais tarde, quando o sininho tocar, avisando que chegou esse vídeo, vá lá, curta, comente e compartilhe. Porque você fazendo isso, você vai ajudar o canal a crescer. E quanto mais você compartilhar os vídeos do YouTube, novas pessoas vão se inscrever no canal. E quanto mais a pessoa se inscrever no canal, o canal vai crescendo e entrando em ascensão. E quanto mais o canal estiver em ascensão, mais pessoas vão poder conhecer os nossos vídeos. Porque tem pessoas que não conhecem os nossos vídeos, porque o nosso canal não é conhecido. Então o que acontece? Esses dias me ligaram pessoas que ouviram falar das lives, que se inscreveram no canal e que estão amando e pedindo oração. Então, amados, aos pouquinhos está crescendo. Então, vamos continuar nesse propósito. Você que curte pelo Facebook, vá no YouTube, ajuda o canal a crescer. A missionária Márcia Oliveira, essa mulher de Deus que tem ajudado nós em oração, tem sido uma guerreira em oração, está dizendo que o livro digital está maravilhoso. Glória a Deus. Até eu, quando eu leio assim, eu fico surpreendido, porque Deus está me inspirando para escrever livros. E Ele já tinha falado para mim que eu ia escrever muitos livros, e eu estou percebendo já o talento de Deus para escrever, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, amados, a oração no templo amanhã, que seria de 8 às 9, por força maior, vai ser de 10 às 11 amanhã. A oração aqui na igreja amanhã vai ser de 10 às 11. Quinta-feira, culto presencial, das 19h30 às 21 horas. Amém? Tá uma benção. Os cultos presencial para aqueles que podem vir, tá um pedacinho do céu. Amém? Outra coisa, domingo, a Cruzada de Milagres continua, domingo. Deus falou que é para mim continuar com essa Cruzada de Milagres por tempo indeterminado. Só que domingo também vai ser Santa Ceia do Senhor. Você que é membro, prepara o pão e o vinho. A pastora Raquel me lembrou, mas eu estava lembrado. Prepara o vinho e o pão. Domingo às 15 horas, após a Cruzada de Milagres, Santa Ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Compartilha pelo Facebook, pelo Instagram, ou pelo YouTube, né? Mas lá do YouTube você pode compartilhar para o Instagram, para o Message, para o WhatsApp, para as pessoas que você conhece. Amém?
Hoje mesmo eu encontrei a mulher do mercadinho aqui e eu tinha, né, trocado de celular, Jesus me deu um celular novo e ela não estava recebendo mais as mensagens, aí ela ficou de me dar um oi para continuar recebendo o que ela falou que é uma benção, né? Então tem muita gente assistindo, pessoas evangélicas, pessoas não evangélicas, tá uma benção, irmão. Eu tenho, cada vez que passa, eu tô recebendo ligações de pessoas de outros estados do Brasil e de outros lugares da Europa, assim um povo que eu ainda não conheço, entendeu? Então Deus está fazendo maravilhas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Na segunda-feira a escola teológica vai ser sobre psicologia e vamos receber a doutora Célia, né? O pastor André vai estar com a doutora Célia na segunda-feira, às 20 horas, pelo Facebook. Também os vídeos do pastor André estão tudo no YouTube, no nosso canal. Todos. Quem quiser acompanhar a escola teológica é muito bom, tá bom? Glória a Deus. A doutora Célia, ela é uma missionária de Deus e é psicóloga. Amém? Glória a Deus. Vamos empretar a bênção apostólica. Ah, pastora Raquel, fazendo assim para receber a bênção. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos. Amém? A missionária Elane colocou aqui, batismo domingo. Isso, queridos. Domingo, pastor André vai estar realizando o batismo nas águas na casa da nossa querida ovelha, irmã Nice, e nosso irmão Edaí. Amém? Parece que eu não sei nem o horário. Eu acho que é 10 ou é 11, né? O pastor André vai colocar no Facebook, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.